Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica compreendendo a explicação de uma notícia a partir da ótica da doutrina espírita. Você relembra fatos importantes que aconteceram na história do Espiritismo. Você também tem indicação de livros espíritas para ler. E sempre no final, nós o tema do Papo Espírita. Hoje, o nosso Papo Espírita tem como notícia principal a seguinte: pastor aposta em IA para orações personalizadas. App custará R$ 300. O pastor Ron Carpenter, líder da Redemption Wall Street Center, em Greenville, nos Estados Unidos, lançou um aplicativo que promete revolucionar a forma com que seus seguidores interagem com líderes religiosos. Ron Carpenter, Ministries Advanced Archive, utiliza inteligência artificial para criar uma versão digital personalizada do pastor, permitindo que fiéis tenham interação um a um com ele, mesmo sem a sua presença física. Tradicionalmente, a prática pastoral inclui, além de pregações, demandas como visitas, aconselhamentos e orações para os membros da igreja. Historicamente, esse trabalho sempre buscou um acompanhamento próximo e individualizado com as pessoas da comunidade. No entanto, o surgimento das mega churches trouxe desafios para manter essa proximidade entre o pastor e os membros. Segundo a descrição oficial, o aplicativo é um espaço comunitário único. Elimina barreiras de tempo e distância, possibilitando que pessoas de diferentes origens, culturas se conectem. Uma das funcionalidades mais destacadas é a capacidade do software de personalizar interações, adaptando-se ao usuário com base em conversas anteriores e ajustando as respostas de forma contínua. A ideia é ter um pastor pessoal. É apresentada como o principal atrativo do aplicativo. No vídeo publicado em sua conta no Instagram, Carpenter explica o funcionamento da ferramenta. Que tal ter o seu pastor pessoal? Eu entro no Ron Carpenter Ministries Archives e chamo o pastor Ron. Então, digamos que eu não esteja me sentindo bem hoje. Como ele pode me ajudar? Pastor Ron, eu não estou bem. Pode orar por mim? E a resposta do aplicativo é: oi, sinto muito em saber que você não está bem. Vamos tirar um momento para orar juntos. Pai Celestial, agradeço porque o Senhor me conhece e me ouve. Neste momento, eu elevo o meu amigo até o Senhor e peço o toque de cura sobre ele. Com mais de 278 mil seguidores no Instagram, é uma igreja de 27 mil metros quadrados. Carpenter descreve o aplicativo como um recurso indispensável para líderes e cristãos em busca de orientação. Nas redes sociais, ele afirma que a plataforma reúne mais de 30 anos de experiência pastoral, consolidada em um conteúdo de alto valor espiritual. No entanto, o acesso ao pastor virtual não é gratuito. O aplicativo exige uma assinatura de $49, algo em torno de R$ 300 convertidos para a moeda do Brasil, e o que gerou debate sobre o papel da tecnologia na mediação das relações espirituais e os limites para substituir a interação humana no contexto religioso. No X, antigo Twitter, Bruna Santini, jurista e mestranda em divindade pela Reformed Theological Sanctuary, criticou a criação do pastor. Como é que alguém olhou para a impessoalidade das megachurches e disse:
ou cobrar para fingir que resolve o seu problema. Muito triste o que nos espera pela frente. As publicações de Carpenter há muitas críticas à sua iniciativa. É completamente preguiçoso ter um sistema de IA respondendo às pessoas em vez do pastor, comentou uma pessoa. Outro ainda questionou: está falando sério? Houve até que o chamasse de herege. Uma seguidora do pastor desabafou: usar a IA para oração em seu nome parece muito mundano. As pessoas não querem falar com a IA, elas querem falar com o pastor. Pois é. Vamos ver o que a doutrina espírita nos esclarece a respeito das preces pagas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta passagens de 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus, que dizem algo assim. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que vos exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares no festim, que a pretexto de expressas preces devoram a casa das viúvas. Estas pessoas receberão condenação muito rigorosa. Também disse Jesus que não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas. Importante a gente compreender que Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Então, não é possível que o Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite uma soma de dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade, a clemência de Deus ficariam em suspenso? Pois é. Então, meu caro amigo e seguidor, a razão, o bom senso, a lógica, dizem que é impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer o preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre e para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por lícito o comércio com o soberano do universo? E tem mais, é importante a gente lembrar que as preces pagas também têm outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, as mais às vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quites, desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que entrega a terceiros o encargo de orar? E, principalmente, aquele que entrega à inteligência artificial a oração. Pois é, são coisas que a gente tem que parar e pensar. Porque é importante a gente compreender que na ação da prece, o que acontece? Acontece uma transmissão de pensamento. Por quê? A prece é uma evocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser que se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. E normalmente a gente ora para pedir, não é assim? Pois é. Então, podemos orar por nós, mesmo que por outrem, pelos vivos e também pelos mortos. As preces feitas a Deus
os bons espíritos a escutam. Eles que são encarregados da execução das vontades de Deus. E as preces também são reportadas a Deus. Então, quando alguém ora, outros seres que não Deus são como intermediários e intercessores, porque nada sucede sem a vontade de Deus. Aí eu pergunto, a inteligência artificial pensa ou somente executa? A inteligência artificial não pensa. O pensamento é um atributo do ser humano. Então, a inteligência artificial executa o quê? A partir de comandos que foram dados. Então, não há comunicação entre a inteligência artificial e os bons espíritos, e muito menos com Deus. Então, por isso que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer, no caso, o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer, no caso, que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, é importante a gente compreender que a doutrina espírita nos coloca que todos nós estamos imersos no que chamamos de fluido universal, ou seja, o éter que está em todo o universo. E então, esse fluido universal, esse éter, ele transmite os nossos pensamentos que vão, dependendo do fervor, aos bons espíritos e depois vão a Deus para tomar a decisão se podemos ou não ser atendidos. Aí vem o caso. A inteligência artificial não pensa, ela simplesmente executa. É como se fosse alguém lendo uma oração para agradar uma outra pessoa. Então, na nossa visão, as preces feitas pela inteligência artificial é como se nós tivéssemos feito a gravação de uma prece e depois, na preguiça de falar, a gente todos os dias executasse a gravação. É claro que os bons espíritos vão ouvir, talvez, no momento que estamos gravando. Aí depois é simplesmente uma repetição mecânica. E é importante a gente compreender também a eficácia da prece. Porque há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é inútil tornar a expô-las. E acrescento que, assim pensam que, achando que tudo no universo está encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser derrogadas por capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade é uma crença incorreta. Por quê? Porque todos nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisão, e o nosso livre-arbítrio se torna extremamente importante no momento em que vamos fazer uma oração. Por quê? Porque a oração normalmente é impulsionada pela nossa vontade. Toda oração que é feita com fervor é como se fosse um foguete de fogos de artifício que sobe mais alto do que os outros. Aqueles que simplesmente oram mecanicamente, as preces ficam em um patamar. Aquele que coloca a vontade, coloca o fervor, coloca a determinação na prece, é claro que ela vai subir mais alto, e normalmente há espíritos que são designados por Deus para colher e analisar aquelas preces que são feitas com fervor. Então, por isso que nós temos a eficácia da prece. Ela é tão mais eficaz quanto a nossa vontade, mas depende também do que nós vamos pedir. É uma história interessante que fala que alguém todos os dias orava para Deus pedindo para ganhar na loteria. É uma história, não é a realidade. Tanto orou, que um dia Deus se incomodou e disse para ele, olha, pelo menos compra um bilhete, né? Como é que eu vou te atender ao teu pedido se tu não faz a tua parte? Então, essa
história simples nos lembre que a respeito da importância e também da eficácia da prece. Outro exemplo. Um homem se acha perdido no deserto, martirizado pela sede. Desfalecido, ele cai por terra. Pede que Deus o assista e espera. É claro que nenhum anjo vai vir dar a água para ele beber. Contudo, um bom espírito pode sugerir a ideia de levantar-se e tomar um caminho que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que restam, ele se ergue, caminha e descobre um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem, e aí vamos ver os dois tipos de reação que ele vai ter. Se alguém de fé que orou a Deus e pediu inspiração, ele vai dizer: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirastes e pela força que me deste. No caso, a ajuda dos espíritos. Depois, aquele que não acredita em Deus vai dizer: olha só, que boa ideia eu tive. Que boa ideia eu tive de caminhar por aqui. Não compreende, não sabe da importância da ajuda dos bons espíritos. E a respeito de oração, não é? É importante a gente lembrar que há 2000 anos atrás, Jesus nos deu um modelo mais simples, mais prático, mais conciso de entrarmos em contato com Deus. E normalmente a gente entra em contato com Deus e com os bons espíritos, normalmente para pedir. Mas deveríamos também orar para agradecer e também para louvar. Então, quando a gente diz Pai Nosso que está no céu, a gente está dizendo o quê? Cremos em Deus, porque tudo revela o seu poder, a sua bondade. A harmonia do universo dá testemunha de uma sabedoria e de uma prudência e de uma providência que ultrapassam as faculdades humanas. Olha aí só, uma simples frase representa tudo isso. E quando nós dizemos, venha o teu reino, Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que lhes dariam felicidade, se eles a cumprissem. Com essas leis, faria reinar entre si a paz, a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. Pois é, que quando nós dizemos bem o reino de Deus, nós temos que nos comportar da maneira a que esse reino venha para dentro do nosso coração. Depois nós dizemos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a criatura para com seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Nós dizemos que nos submetemos às leis de Deus, mas não cumprimos a mais importante delas, que é a lei de amor, que pede que amemos a Deus e também amemos ao nosso próximo. Depois, a próxima oração, a gente pede, dá-nos o pão de cada dia. Quando a gente fala isso, normalmente a gente está se referindo a um alimento material, não é? Que dão a sustentação para as forças do nosso corpo. Mas o principal é o quê? É o alimento espiritual, que serve para o desenvolvimento do nosso espírito. Por exemplo, o animal encontra a sua passagem. O homem, porém, deve sustento à sua própria atividade e aos recursos da inteligência, porque foi criado livre. Ou seja, temos livre-arbítrio. Então, a conquista do pão de cada dia não é um castigo, como está lá na Bíblia, não. É uma oportunidade de fazer a nossa evolução. Então, o trabalho é a segunda das leis morais, depois da lei de adoração. Aí depois vem, perdoa nossas dívidas à medida que nós, como perdoamos os que nos devem. Eu pergunto, será que realmente nós perdoamos os que nos devem? Eu mesmo respondo, não. É difícil perdoar, não é?
Mas, por outro lado, a gente pede a Deus o perdão das nossas dívidas. Então, para que Deus perdoe as nossas dívidas, vamos começar fazendo o quê? Perdoando aos que nos devem. Em casa, na escola, no trabalho, na comunidade. O perdão deve ser uma constante. E depois, quando a gente diz não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal, a gente está sendo comodista, não é? A gente pede que Deus nos livre do mal. Mas o que é o mal? O mal é a ignorância do bem. O mal é o desrespeito das leis divinas. Então, a gente pede que Deus nos livre da tentação, mas a tentação é a maneira de testar a nossa evolução, a nossa vontade de nos transformarmos em espíritos melhores. Então, às vezes é melhor dizer que venha a tentação para que a gente possa vencê-la e nos livrar do mal. Porque todos nós temos companhias espirituais. Se temos pensamentos bons, as nossas companhias espirituais são os bons espíritos. Mas se temos pensamentos maus, pensamentos de ódio, inveja, raiva, rancor, tudo isso traz para nós o quê? Companhias semelhantes. Então, é claro que eles querem as nossas más companhias espirituais, que chegam através da obsessão, simples, fascinação e depois possessão, para nos retirar do caminho da nossa evolução. Então, quando nós dizemos não nos deixe entregue à tentação, que nós temos que pedir o que é? Força para vencer a tentação, e aí só assim vamos nos livrar do mal. E encerramos normalmente o Pai Nosso com dizendo assim seja. Assim seja significa o quê? Que nós nos curvamos perante a sabedoria infinita de Deus. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a vontade de Deus e não a nossa, pois Deus somente quer o nosso bem. E o melhor, e Ele sabe o que nos convém. O que acontece? Acontece que nós somos ainda espíritos imperfeitos, estamos na primeira categoria dos espíritos, que são os imperfeitos. Olhamos para a segunda categoria, os bons espíritos, queremos chegar lá, para depois chegar à categoria de espíritos puros, então, nós temos que nos curvar perante a sabedoria de Deus, que nos deu o livre-arbítrio, permitiu que nós fizéssemos as nossas escolhas, boas ou más, nas encarnações anteriores. Então, hoje, nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos. Tem gente que sofre que nem um cão, não é? Por quê? Porque, com certeza, praticou o mal, prejudicou as pessoas nas encarnações anteriores, apesar de hoje já começar a ser uma boa pessoa. Então, quando a gente diz a quem seja, nós estamos pedindo que faça-se a vontade de Deus, ou seja, e a vontade de Deus é que nós cumpramos as leis morais que estão lá no livro dos Espíritos. Eu não sei quais são as leis morais. Basta ler o livro dos Espíritos, na terceira parte, lá tem as leis morais que regem o nosso relacionamento com Deus, que regem o relacionamento conosco mesmo e também com o próximo. Então, normalmente, quando a gente diz assim seja, nós suplicamos a misericórdia e a bênção de Deus. E só vamos recebê-la quando nós também tivermos misericórdia para os que estão junto de nós e que abençoemos também as criaturas que passam por nós. Então, essa é uma
Um resumo rápido, o esclarecimento a respeito da oração do Pai Nosso. Eu sempre digo que é a oração mais simples, mais completa, que a gente pode entrar em contato com Deus. Existem orações lindas, não existem? Eu gosto de ouvir a oração de fulano, beltrano, ciclano. E às vezes as pessoas acham que o Pai Nosso é tão simples. Não, não é simples. O Pai Nosso é completo. Se nós o utilizássemos, com certeza iríamos estar indo a passos largos em direção da felicidade. Vamos agora conhecer os atos e fatos importantes da doutrina espírita na segunda quinzena do mês de janeiro. No dia 15 de janeiro, nós temos 3 fatos importantes. No dia 15 de janeiro de 1861, aparece a primeira edição do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Também no dia 15 de janeiro já de 1875, é lançado no Brasil o Livro dos Espíritos, na sua primeira tradução em português. E no dia 15 de janeiro, também do mesmo ano, a notícia do aparecimento do Livro dos Espíritos está no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Podemos dizer que aí inicia a trajetória do Espiritismo na língua portuguesa, porque os exemplares que estavam no Brasil, tanto do Livro dos Espíritos como do Livro dos Médiuns, eram traduções em francês, eram no idioma francês. No dia 16 de janeiro de 1949, realiza-se em São Paulo o primeiro Congresso Espírita Educacional. O Espiritismo tem uma fórmula diferente de ver a educação. Por quê? A doutrina espírita vê a educação que se estende ao longo de toda a nossa existência, ou seja, a nossa existência imortal. Quando estamos hoje aqui no planeta, não é a primeira vez, estamos aqui, também não será a última, então, a educação espírita vê o espírito como um ser reencarnante. Ela muda a maneira de ver o aluno. E aí nós compreendemos que todos nós somos alunos e somos professores, porque cada um já teve a sua evolução. 17 de janeiro, nasce no Maranhão, Luiz Olímpio Milão Ribeiro, tradutor das obras de Kardec e presidente da Federação Espírita. No dia 17 de janeiro de 1960, o jornal católico Santuário da Aparecida protesta contra a concessão à Federação Espírita Brasileira do reconhecimento de utilidade pública. Importante lembrar que o grande adversário do espiritismo foi e ainda é o catolicismo. Eles nos veem como adversários. Nós vemos as religiões como o quê? Caminhos que levam a humanidade a Deus. E são vários esses caminhos, de acordo com cada religião. No dia 21 de janeiro de 1883, é fundada por Augusto Elias Silva a revista Reformador, órgão da divulgação da fé, que ainda é editado até hoje. No dia 21 de janeiro também de 1883, retorna à pátria espiritual Amélie Gabrielle Baudet, esposa de Allan Kardec, aos 87 anos de idade. O espiritismo tem uma dívida muito grande com Amélie Gabrielle Baudet, que esteve junto de Allan Kardec, o auxiliando na codificação da doutrina espírita. Então, era um espírito de escola que veio para auxiliar o esposo nesta grande tarefa que foi divulgar o espiritismo, codificar o espiritismo. No dia 23 de janeiro de 1906, nasce na Baixada Grande, na Bahia, Deolindo Amorim, um dos grandes escritores espíritas. No dia 24 de janeiro de 1887,
o famoso escritor Arthur Conan Doyle, inicia sessões espíritas com o médium Ball. No dia 26 de janeiro de 1889, olhem só que fato importante, a Sociedade Dialética de Londres nomeia uma comissão para investigar os fenômenos espíritas, concluindo 18 meses depois, após experimentações, pela veracidade dos mesmos. Então, tem gente que diz que é bobagem a comunicação com os espíritos, é só ele se reportar à Sociedade Dialética de Londres, que lá ele vai ter a prova. E outra prova também é que a própria medicina e a própria psiquiatria já aceitam a influência dos espíritos nos problemas do ser humano. Então, está fartamente provado. E vamos agora à nossa indicação de livros. Hoje, já que nós temos a primeira edição do Livro dos Espíritos lançada em português, em 1875, e o lançamento do Livro dos Médiuns, a nossa recomendação de leitura são esses dois livros. O Livro dos Espíritos é outra base do Espiritismo, publicada em 18 de abril de 1857, ela apresenta os princípios doutrinários do Espiritismo, abordando temas como imortalidade da alma, natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e também o futuro da humanidade. É importante lembrar que o livro surgiu a partir das investigações do fenômeno mediúnico, ou seja, das mesas girantes, que estavam em voga na América e na Europa. Allan Kardec, conhecido como Hipólito Leon Denisard Ribeiro, foi convidado a participar dessas observações e, com rigor científico, começou a analisar as mensagens transmitidas através dos médiuns pelos espíritos, e aí nós temos a obra. Em forma de perguntas e respostas, são 1.019 questões divididas em 4 partes. Na primeira parte, as causas primárias, aborda a existência de Deus, a natureza dos espíritos e a criação do universo. A segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, trata da vida no plano espiritual, as diferentes categorias de espírito, a reencarnação e a comunicação entre os vivos e mortos. Terceira parte tem as leis morais, apresenta as leis que regem o universo, tanto físico quanto espiritual, como lei de causa e efeito, lei do trabalho, lei da igualdade, lei de liberdade, lei de conservação. Na quarta parte, nós temos as esperanças e consolações, ou seja, aborda o futuro da humanidade, as penas e recompensas futuras, os anjos guardiões e a perfectibilidade do ser humano. Então, resumindo, os princípios fundamentais da doutrina espírita são a existência de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o espírito, princípio inteligente do universo, criado por Deus, que sobrevive à morte do corpo físico. Trata da reencarnação, ou seja, o retorno da alma à vida corpórea em diferentes existências, procurando a sua evolução. Lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Cada ação gera uma consequência, seja nesta vida ou nas vidas futuras. Comunicação com os espíritos, a possibilidade de interação entre os dois planos da existência, através do quê? Da mediunidade. E o Livro dos Médiuns foi publicado por Allan Kardec, a segunda indicação de hoje, é a segunda obra da codificação espírita, um guia fundamental para o estudo e a prática da mediunidade. Complementa o Livro dos Espíritos, ele explora com detalhes o mecanismo da comunicação entre os espíritos e os seres humanos, oferecendo um estudo aprofundado sobre diferentes tipos de médiuns, também sobre os fenômenos mediúnicos e os cuidados necessários para a prática segura da mediunidade. Então, quem quiser se aventurar na mediunidade, não tem outra alternativa. Tem que ler o Livro dos Médiuns. E ele aborda o quê? A parte científica da doutrina espírita. Então, encerrando, complementando o Livro dos Médiuns, é essencial para qualquer pessoa que deseja estudar ou praticar a mediunidade de forma séria e responsável.
Ele oferece conhecimento profundo sobre os mecanismos da comunicação do mundo com o mundo espiritual, alertando sobre os perigos e orientando sobre os cuidados necessários. Encerrando, meu caro amigo, nós vamos agradecer a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, pela oportunidade de compreendermos um pouco mais o mundo que nos cerca a partir da ótica da doutrina espírita. E encerramos com a oração que Jesus nos ensinou e depois uma música para encerrar. Agradeço a todos, encarnados e desencarnados, que nos acompanham, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado pela companhia e até o próximo Toque Espírita, e fiquem com a música de encerramento. Pai amado, que estás no céu, teu nome é santo, fonte de fé, a luz divina, guia o coração, na caridade, a nossa missão. Pai nosso, escuta, prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se repara. Venha o teu reino, reino de luz, com tua lei, que a alma conduz, nos humildes, fiéis no amor, servindo ao próximo com teu amor. Pai nosso, escuta, de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se repara. Pai nosso reino, reino de luz, com tua lei, que a alma conduz. Faz-nos humildes, fiéis no labor, servindo ao próximo com teu amor. Pai nosso, escuta, prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se repassa. Livra-nos, Pai, das tentações, que o mal não toque nossos corações. Ensina-nos sempre a perdoar, e no teu nome vamos confiar. Santificado seja o teu ser, na tua bondade queremos viver. Pai de justiça, de
no perdão. Em ti repousa nossa redenção. Pai nosso, escuta a prece de amor. Tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz. E que o teu reino em nós se refaz.